Habemus Papam. Robert Francis Prevost, norte-americano, escolhido como novo Papa com o nome Leão XIV. Neste vídeo, vamos conhecer quem é o novo Papa da Igreja Católica, o norte-americano Robert Francis Prevost, eleito como Papa Leão XIV. Você vai entender sua trajetória, formação, missão e como ele chegou ao trono de São Pedro. Em 14 de setembro de 1955, nascia em Chicago, Illinois, um menino que um dia teria sua voz ouvida nos 4 cantos do mundo católico. Filho de Luiz Marius Prevost, de origem franco-canadense, e Mildred Martinez, de ascendência porto-riquenha, Robert Francis Prevost cresceu em um ambiente culturalmente diverso, no coração de uma das maiores cidades dos Estados Unidos. Seu lar era, ao mesmo tempo, profundamente católico e multicultural. Uma combinação que moldaria seu olhar pastoral ao longo da vida. Desde jovem, Robert demonstrava inquietações espirituais. Ele frequentava com assiduidade a paróquia local e se envolvia em atividades sociais e religiosas. Era um adolescente reflexivo, com gosto por leitura e história, e com interesse particular pelas narrativas dos santos e pelos escritos dos padres da Igreja. Esses elementos, que poderiam parecer simples detalhes na vida de um jovem americano, foram os primeiros sinais de sua vocação para a vida religiosa. Aos 22 anos, em 1977, ingressou na Ordem de Santo Agostinho, uma das congregações mais antigas e intelectualmente respeitadas da Igreja Católica. A escolha pela vida religiosa não foi impulsiva. Robert foi atraído pela vida comunitária agostiniana, pelo espírito de fraternidade, de partilha e pelo lema da Ordem: um só coração e uma só alma em Deus. Esse ideal de unidade em meio à diversidade se tornaria um dos pilares de sua espiritualidade. Seus primeiros anos na Ordem foram dedicados à formação intelectual e espiritual. Em 1981, fez seus votos solenes. No ano seguinte, foi ordenado sacerdote. Durante esse período, estudou teologia na Catholic Theological Union, em Chicago, e depois foi enviado a Roma, onde aprofundou sua formação na Pontifícia Universidade de Santo Tomás de Aquino, uma das principais instituições de formação do clero da Igreja. Lá, obteve o doutorado em Direito Canônico, com uma tese voltada à estrutura organizacional da própria Ordem de Santo Agostinho, mais precisamente ao papel do prior local. Mas não era apenas o campo acadêmico que o movia. Ainda como jovem sacerdote, Prevost demonstrou um desejo sincero de estar próximo das comunidades mais vulneráveis. Esse desejo se concretizou em 1985, quando foi enviado como missionário à Prelásia de Chulucanas, no norte do Peru. Foi ali, em uma região marcada por desigualdade social e ausência de infraestrutura, que ele começou a escrever um dos capítulos mais significativos de sua vida. Chulucanas era um território desafiador. A pobreza era generalizada, o acesso à educação e à saúde era limitado, e muitas comunidades viviam isoladas, em áreas de difícil acesso. A presença de um missionário estrangeiro poderia ter sido recebida com desconfiança, mas não foi o caso. Robert Francis Prevost mergulhou na realidade local. Aprendeu espanhol com fluência, estudou os costumes regionais e rapidamente conquistou a confiança da população. Seu trabalho não se limitava ao altar. Atuava como pároco, conselheiro espiritual, professor de seminário e organizador comunitário. Foi chanceler da prelazia e colaborador direto do então bispo de Chulucanas. Construiu capelas, organizou encontros de formação para líderes comunitários e criou redes de apoio para jovens e mães solteiras. A espiritualidade agostiniana, centrada no amor, na humildade e na escuta, estava em tudo o que fazia. Em 1988, após um breve retorno aos Estados Unidos, voltou ao Peru, dessa vez para liderar um ambicioso projeto de formação conjunta para os aspirantes agostinianos de 3 vicariatos, Chulucanas, Iquitos e Apurímac. A experiência era pioneira na região. Unificava o processo de formação em um país vasto e diversificado. Prevost foi prior comunitário, diretor espiritual e professor de direito canônico, patrística e moral no Seminário Maior São Carlos e São Marcelo, da Arquidiocese de Trujillo. Seu carisma e sua capacidade de liderança o tornaram uma referência no meio eclesial peruano. Foi nomeado vigário judicial da Arquidiocese e passou a participar de forma ativa em encontros da Conferência Episcopal Peruana.
Era, àquela altura, um norte-americano com coração andino, como muitos o descreviam. Depois de mais de uma década dedicada à missão no Peru, Robert Francis Prevost já era reconhecido internacionalmente por seu equilíbrio entre erudição e vida pastoral. Sua dedicação, aliada à sua sólida formação canônica, o tornou um nome natural para liderar a Ordem de Santo Agostinho. Em 1999, foi eleito prior provincial da província Mãe do Bom Conselho, com sede em Chicago, a mesma que o havia acolhido como noviço. Seu mandato durou pouco mais de 2 anos, pois em 2001 ele foi eleito prior-geral da Ordem, o cargo máximo da congregação, com sede em Roma. Assumir o generalato de uma ordem religiosa com presença em todos os continentes foi para Prevost mais do que um novo posto. Foi o início de uma missão diplomática, espiritual e administrativa de alcance mundial. Durante seus 2 mandatos consecutivos, o máximo permitido pelas constituições da Ordem, ele viajou por dezenas de países, visitando comunidades, promovendo capítulos, reestruturando missões e animando vocações. Era visto como um líder acessível, atento às necessidades locais, mas firme na identidade agostiniana. Sob sua gestão, incentivou a atualização dos programas formativos da Ordem, promovendo a integração entre tradição e desafios contemporâneos, especialmente no que se refere ao papel dos religiosos em sociedades secularizadas. Ele também priorizou o diálogo com a juventude e o fortalecimento das comunidades em contextos de perseguição, como no Oriente Médio e em partes da África. Entre 2001 e 2013, Prevost participou de sínodos episcopais. Foi consultado pelo Vaticano em questões disciplinares e doutrinais, e construiu uma rede sólida de relações com bispos, teólogos e superiores religiosos de diversas congregações. Apesar de viver em Roma, nunca abandonou sua ligação com a América Latina. Mantinha contato constante com seus irmãos no Peru, e sempre que possível fazia visitas discretas às comunidades agostinianas nas regiões andinas. Com o fim de seu segundo mandato como prior-geral em 2013, poderia ter retornado aos Estados Unidos para uma missão local, ou mesmo se aposentado da administração, mas, em vez disso, aceitou um novo chamado. Em novembro de 2014, o Papa Francisco, que já o conhecia e respeitava sua trajetória, nomeou administrador apostólico da Diocese de Chiclayo, no norte do Peru, após o afastamento do bispo titular por motivos de saúde. A nomeação foi vista como uma escolha ousada. Um norte-americano voltava ao Peru não como missionário, mas como autoridade episcopal, responsável por uma diocese com mais de 1 milhão de católicos. Em dezembro de 2014, foi ordenado bispo e, no ano seguinte, nomeado oficialmente como bispo titular de Chiclayo. O chamado a Roma, influência global na Igreja Católica. O reconhecimento pelo seu trabalho pastoral e seu perfil de gestor eclesial maduro ultrapassava os limites do Peru. A essa altura, Dom Robert Francis Prevost já era visto como uma das principais lideranças da Igreja na América Latina, alguém que conciliava profundo conhecimento teológico com escuta pastoral e ação social concreta. Foi nesse contexto que, em janeiro de 2023, o Papa Francisco o chamou de volta a Roma. Mas desta vez não para atuar em sua ordem, e sim para ocupar um dos cargos mais estratégicos da Santa Sé, a prefeitura do dicastério para os bispos. A nomeação foi recebida com surpresa e admiração no meio eclesiástico. Afinal, trata-se do organismo responsável por examinar e propor ao Papa os nomes de futuros bispos do mundo inteiro. Uma função central na estrutura da Igreja Católica, Prevost substituiu o cardeal Mark Ouellet, um influente teólogo canadense, e assumiu uma missão de grande complexidade: garantir que os novos bispos fossem, antes de tudo, pastores com cheiro de ovelha, como insistia o Papa Francisco, e não apenas administradores formais. Nessa função, Robert passou a influenciar diretamente o perfil do episcopado global, ajudando a moldar o rosto da Igreja nas próximas décadas. Além disso, foi nomeado presidente da Pontifícia Comissão para a América Latina, organismo do Vaticano que acompanha e apoia os episcopados latino-americanos. Com sua experiência de campo na região e fluência em espanhol, era o nome ideal para fortalecer os laços entre Roma e os países da América do Sul e Central. Mesmo diante da rotina exigente da Cúria, Prevost manteve a mesma postura que o caracterizava no Peru:
escuta atenta, decisões ponderadas, vida simples e ausência de vaidades. Era comum vê-lo caminhando sozinho no Vaticano, sem grandes aparatos, cumprimentando funcionários e religiosos com naturalidade. Sua atuação discreta e eficaz reforçou a confiança do Papa Francisco, e em 30 de setembro de 2023, o pontífice o incluiu no consistório que criou 21 novos cardeais. Robert Francis Prevost tornou-se cardeal diácono de Santa Mônica, igreja romana atribuída a ele como título simbólico. A escolha da paróquia não foi por acaso. Santa Mônica, mãe de Santo Agostinho, representa a fidelidade, a oração e a paciência, virtudes que muitos associam ao próprio Prevost. Ao receber o barrete vermelho, símbolo do cardinalato, Dom Robert disse em homilia: "O compromisso de um cardeal não é com o prestígio, mas com o sangue. O vermelho que usamos não é ornamento. É sinal de disposição para dar a vida, se necessário, por Cristo e por sua igreja." Como cardeal e prefeito do dicastério para os bispos, Prevost passou a se envolver também em outras áreas sensíveis da igreja: mediação de crises episcopais, revisão de processos disciplinares e colaboração com outros dicastérios, como o da doutrina da fé e o da evangelização. Também se tornou presença constante nas reuniões de cardeais que assessoram o Papa sobre temas-chave, como reforma da cúria e sinodalidade. Internamente ganhou reputação de moderador confiável em ambientes divididos. Com sua postura serena, conseguia unir grupos com visões distintas dentro do colégio cardinalício. Era respeitado tanto pelos mais conservadores quanto pelos reformistas, por sua clareza doutrinal e abertura pastoral. Espiritualidade, estilo de liderança e influência global. Apesar de ocupar cargos cada vez mais elevados na hierarquia eclesiástica, Robert Francis Prevost jamais perdeu a simplicidade e a espiritualidade que marcaram seus primeiros passos como missionário no Peru. Muitos que convivem com ele em Roma descrevem um homem de rotinas modestas, que inicia o dia com oração silenciosa, participa da Eucaristia com atenção recolhida e prefere os encontros pessoais à retórica pública. Sua espiritualidade tem raízes profundas na tradição agostiniana. Como discípulo de Santo Agostinho, Prevost valoriza o autoconhecimento como caminho para Deus, a vida comunitária como sinal do reino e a inquietação interior como motor da busca espiritual. Frequentemente, repete uma das frases mais conhecidas de seu patrono: "Inquieto está o nosso coração, enquanto não repousa em ti." Essa dimensão interior reflete-se em sua liderança. Prevost é conhecido por escutar longamente antes de tomar qualquer decisão, buscando entender os contextos e os rostos por trás dos relatórios. É avesso a decisões precipitadas e tem grande habilidade para mediar conflitos. Em sua atuação na escolha de bispos, por exemplo, procura avaliar não apenas a formação intelectual dos candidatos, mas sua capacidade pastoral, seu equilíbrio emocional e sua proximidade com o povo. Na Cúria foi um dos colaboradores mais próximos e leais ao Papa Francisco. Ambos compartilharam da mesma visão pastoral: uma igreja em saída, descentralizada, próxima dos pobres e disposta a encarar suas feridas com honestidade. Francisco sabia que, ao nomear Prevost como prefeito do dicastério para os bispos, estava colocando alguém alinhado à sua missão de reforma. Para além do Vaticano, o nome de Prevost é cada vez mais conhecido entre as conferências episcopais. Seu rosto discreto tornou-se familiar entre os cardeais de todo o mundo. Bispos da Ásia, África, Europa Oriental e América Latina veem nele um interlocutor confiável, alguém que compreende a complexidade das realidades locais e não impõe modelos padronizados. Intelectualmente, Prevost não é um polemista. Raramente publica artigos ou concede entrevistas longas. Prefere a ação silenciosa ao protagonismo midiático. No entanto, sua formação canônica e teológica sólida o torna um conselheiro respeitado em discussões doutrinárias e disciplinares. Ao longo dos anos, colaborou com a atualização dos processos de seleção episcopal e contribuiu para o aperfeiçoamento dos critérios pastorais que orientam os novos bispos da Igreja. Seu domínio de línguas, inglês, espanhol, italiano, francês e português, o ajuda a transitar com naturalidade entre culturas e regiões. Essa habilidade linguística, somada à sua experiência missionária, reforça sua credibilidade como figura global da Igreja. Para muitos observadores da Santa Sé, Robert Francis Prevost representa um novo modelo de liderança católica.
um homem de escuta profunda, espiritualidade enraizada, pensamento ponderado e grande capacidade de articulação. Ele não levanta a voz, mas suas decisões fazem ecoar mudanças significativas. Ao longo de mais de 4 décadas de ministério, Robert Francis Prevost construiu um legado silencioso e profundo, que combinava ação pastoral em territórios desafiadores com liderança administrativa em níveis globais. Seu nome, há anos, já circulava nos bastidores do Vaticano como uma das vozes mais equilibradas da Igreja. Alguém capaz de unir espiritualidade e bom senso, doutrina e diálogo. Essa percepção tornou-se realidade no dia 8 de maio de 2025, quando o conclave, reunido após o falecimento de Francisco, anunciou a escolha de Prevost como o novo Papa da Igreja Católica. A fumaça branca apareceu às 18h08, horário de Roma, e pouco depois o cardeal protodiácono revelou ao mundo: Habemus Papam. O cardeal Robert Francis Prevost, da Ordem de Santo Agostinho, fora eleito o 267º Papa da história da Igreja. Diante de uma multidão na Praça de São Pedro e de milhões de fiéis assistindo de todas as partes do mundo, ele surgiu na sacada central da Basílica Vaticana. A escolha do nome Leão XIV foi interpretada como uma referência a Leão XIII, o Papa das questões sociais e dos direitos dos trabalhadores, autor da encíclica Rerum Novarum. Era um sinal claro. Seu pontificado pretendia continuar a linha pastoral e social aberta por Francisco, com foco especial na justiça, na escuta e na proximidade com os marginalizados. Leão XIII foi o primeiro Papa nascido nos Estados Unidos. Mais que uma curiosidade geográfica, esse fato refletia uma mudança real no eixo da Igreja, do tradicional centro europeu para uma fé cada vez mais viva nos continentes do Sul e na diversidade cultural global. Sua origem, somada à experiência como missionário na América Latina e às responsabilidades globais em Roma, o tornava um símbolo de união entre as margens e o centro, entre o norte e o sul do mundo católico. Em seu primeiro pronunciamento, não foi o latim solene ou a pompa do cargo que chamaram atenção, mas a simplicidade de um homem profundamente comprometido com o Evangelho. Dirigindo-se aos fiéis, Leão XIV agradeceu ao seu predecessor, reafirmou a importância da colegialidade e da sinodalidade e pediu orações. Orem por mim, para que eu seja um pastor conforme o coração de Cristo. Com sua eleição, a Igreja Católica inicia um novo ciclo. Os desafios são muitos. Reconstruir a credibilidade institucional após décadas de escândalos, fortalecer a presença em territórios onde os fiéis diminuem, escutar os clamores da juventude e dos povos oprimidos, adaptar-se a um mundo cada vez mais tecnológico sem abandonar suas raízes espirituais. Mas se a história de Robert Francis Prevost ensina algo, é que as grandes transformações não se fazem com estrondo, mas com constância. Que a presença de um Papa que conhece a pobreza das periferias peruanas, a complexidade dos documentos canônicos e a força das comunidades de base traga renovação e esperança para os mais de 1,3 bilhão de católicos no mundo. Ao unir coração pastoral, rigor teológico e abertura ao diálogo, Leão XIV inaugura uma nova etapa no caminho da Igreja. Uma etapa que, como sua própria vida, parece estar firmemente enraizada na tradição, mas com os olhos atentos ao futuro.